Seguimos na ideia de compartilhar leituras e dicas literárias. Por isso, mais um episódio esta semana com mais um livro 5 estrelas favoritado. Eu sou a Flávia e sejam bem-vindos ao meu canal. O livro de hoje eu li pelo Kindle, então eu vou deixar a capa dele aqui para vocês verem, que é A Pediatra. A Pediatra é o livro de uma autora brasileira. Pois é, quando eu vi Andrea del Fuego, eu já imaginei que fosse, sei lá, Argentina, enfim, de algum país que falasse espanhol. Mas não. Esse é um pseudônimo que ela escolheu quando falava sobre assuntos apimentados em um site. Andrea del Fuego escreveu uma obra-prima da nossa literatura contemporânea. A Pediatra conta a história de uma pediatra, obviamente. Cecília é uma pediatra que tem todo o estereótipo oposto do que se espera de uma médica que lida com crianças. Ela detesta crianças. Ela está no meio de um casamento que não funciona mais. Prestes a um divórcio. E nada disso aqui é spoiler, tá? Ela tá, assim, no comecinho do livro. Eu não tô contando nem o primeiro capítulo inteiro pra vocês, que já seria um spoiler, né? Ela não tem espírito maternal nenhum. E, inclusive, ela se orgulha de dizer pra nós, durante a sua narrativa, de que crianças, depois dos 2 anos, ela dá um jeito de despachar para outro profissional, ela vai fazendo encaminhamentos. Ela não quer ser igual ao pai dela, que é um pediatra especialista em diabetes, por exemplo. Ela não se especializou em nada, no máximo ali o neonatal para poder fazer os partos e conviver com essas crianças nesses anos iniciais. E depois despachá-los, como ela disse. Ela não quer criar vínculo nenhum. E o que ela fala é que o pai dela, por exemplo, que cuida de crianças num tratamento muito longo, né, que vai durar o resto da vida, precisa acompanhar também as mães, que ela chama de mães pâncreas, por conta de todo esse processo de cuidar dos filhos diabéticos. Apesar de tudo isso, assim, de ser muito fria, de toda essa questão, ela é muito bem sucedida. Ela é muito técnica. E ela faz questão de reforçar isso. Que ela não salva a vida de ninguém, quem salva é a medicina e tudo que ela sabe, essa técnica que ela sabe fazer muito bem feito. Nesse sentido, ela sempre foi muito procurada, mas isso tem diminuído com a chegada de partos humanizados. E tudo está prestes a mudar quando ela conhece uma pessoa, um homem e uma criança específica. E quando isso muda, é uma revolução no livro. Antes de eu contar a sensação que eu tive quando tudo isso aconteceu, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, encaminha para quem está precisando de dicas literárias e para quem está disposto a mergulhar no psicológico de uma personagem fabulosa. A Cecília, ela tem um jeito que é só dela. Nem se eu quisesse dar um spoiler e tentar descrever, seria impossível. Ela vai passar por diversas situações em que você olha e percebe o quanto ela... Eu ia falar o quanto ela tá doente, assim, mas eu não queria patologizar, meu Deus. Enfim, eu não queria tornar patológico, até porque eu não sou médica, né? A médica é a Cecília. Mas ela, de fato, chega a precisar de muitos remédios controlados, enfim, de várias coisas que vão demonstrar essa instabilidade emocional e psicológica dela, que vai sendo desencadeada e atropelada por muitos fatores da vida dela. A Cecília, pra mim, é uma personagem muito bem construída e eu acho que a Andrea conseguiu explorar lindamente tudo que ela tinha à sua disposição, e a moto vem, tudo que ela tinha ali pra de fato mergulhar neste universo. São várias quebras de expectativas, são diversas reviravoltas, são questões que nos surpreendem a cada momento. E acho que assim como o vídeo anterior, a dica de livro, né, anterior, da Paciente Silenciosa, esse é outro livro que nos pega até a última página, até a última linha, o último detalhe. Porque eu cheguei a suspeitar do final, mas eu achei que fosse acontecer em qualquer outro momento da história. Eu não achei que ela fosse guardar para a última página. E quando ela encerra com a última página dessa forma,
que eu não posso contar pra não estragar o final. O que eu posso dizer é que a sensação que me fica é a de que precisa ter um volume 2. Eu consigo entender por que ela guardou até o final. E eu consigo entender por que a história acaba ali. É fácil a gente presumir o que vai acontecer depois. Mas, ao mesmo tempo, eu queria uma parte 2. Eu queria a continuação dessa história. E acho que é aí que a Andrea acerta muito. Ela deixa a gente com um gostinho de quero mais. Ela deixa a gente pensando, o que acontece agora? Meu Deus, a Cecília é maluca! E como que isso vai terminar? É o fim do livro, mas a gente sabe que não é o fim de uma história. Talvez não tenha fim, ou que talvez não tenha final feliz, ou que talvez não tenha nem final triste, ou que nos abre para uma infinidade de possibilidades, uma infinidade de meios, caminhos, que nos mostra que o ser humano, ele muitas vezes se veste de uma máscara social e se mostra e se pinta de uma maneira que não é a maneira que tá ali dentro da cabeça dele. É por isso que na hora que eu fui pra compartilhar o vídeo, eu falei de alguém que tá disposto a mergulhar nesse psicológico. Entrar na mente da Cecília é uma viagem. O fato do livro ser narrado por ela é algo que a Andrea del Fuego foi brilhante. É um misto de um narrador não confiável à la Machado, porque afinal de contas a gente só tem a perspectiva dela, mas que também nos traz fluxos de consciência e nos mostra o que tá acontecendo ali dentro, à la Clarice Lispector e Virginia Woolf. De fato, esse é um livro que se constrói de uma maneira fantástica, brilhante, magnífica, e que me dá muito orgulho de trazer aqui, não só porque foi uma leitura maravilhosa para mim, mas principalmente porque é uma autora nacional contemporânea. A gente tem muita coisa boa sendo produzida no Brasil atualmente. A gente tem muita coisa boa saindo nas nossas editoras e em selos nacionais, ou enfim, produções nacionais. A gente tem muita gente boa produzindo uma literatura que é fantástica. Não só no sentido do gênero da literatura fantástica, mas no sentido de adjetivo mesmo, de uma literatura muito boa. Eu acho que, pra mim, principalmente, me tocou muito a história se passar em São Paulo, porque eu consegui imaginar cada um dos lugares que a Andrea foi criando. Eu moro em São Paulo. E muitos lugares que ela foi descrevendo eram próximos de lugares que eu trabalho, ou trabalhei, ou enfim, lugares que eu conheço de alguma maneira. Continua a moto. Eu consegui, inclusive, pensar em como se sentem os leitores americanos, por exemplo, ingleses, né, britânicos, lendo os próprios livros ali. Então, quem mora em Nova York, por exemplo, com a infinidade de livros que se passam em Nova York que a gente tem, consegue folhear, consegue entender a dinâmica dos lugares, distâncias e tal, que a gente muitas vezes não consegue. Mesmo eu que já fui, visitei, enfim, tem coisas que a gente não consegue compreender. E ali nesse livro eu consegui mergulhar de fato nessa construção, inclusive, geoespacial. Então, acho que pra mim teve mais esse quê, assim. Se você também é de São Paulo, conhece a cidade de São Paulo, morou aqui, enfim, já visitou muito, eu acho que vai ser mais fácil mergulhar também nesse universo. Entender a disposição, a realidade brasileira nua e crua, as diferentes classes sociais, a representação dessas diferentes classes sociais, as muitas oportunidades que cada um vai tendo. É difícil eu descrever muito bem sem dar o spoiler, entendeu? Sem trazer exemplos. Mas a intenção desse quadro não é nem ser uma resenha, por isso são vídeos mais curtos, é uma dica mesmo. É trazer para vocês que leiam este livro, leiam A Pediatra, leiam Andrea del Fuego. Tem outros livros dela que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas que eu quero muito ler. E preciso deixar registrado que essa foi uma leitura do Clube Doutores Leitores, que eu fiz com a Ana Cláudia. E que escolha fantástica. Foi no mesmo mês Andrea del Fuego e Lígia Fagundes Telles, duas mulheres brasileiras fantásticas, A Pediatra e Antes do Baile Verde. Então foi um mês muito bom pra mim nesse sentido.
se eu não me engano foi julho, e que eu consegui ter o prazer de ler essa história. Procurem, vale muito a pena. Eu li o e-book, que na época tava mais barato, mas eu vou deixar o link da Amazon aqui pra vocês poderem olhar por lá qual vale mais a pena. Que dá vontade, sabe, de ter o livro físico por aqui. Inclusive estaria por aqui, ó, Fuego. De tão maravilhoso que é, dá vontade de ter na estante pra falar, eu tenho, eu li. Vale muito a pena, na minha opinião. E eu quero saber a opinião de vocês. Me deixem aqui nos comentários se vocês já leram, se vocês querem ler, se ficaram curiosos e quais outros livros eu devo trazer pra vocês aqui. Porque se eu não tiver lido ainda, quem sabe eu vou atrás, leio e trago a minha dica pra vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!